Seja muito bem-vindo, sou Eduardo Gomes, advogado e professor de Direito de Trânsito. No vídeo de hoje, eu quero te dar dicas, principalmente para você que costuma elaborar os seus próprios recursos e também outros profissionais. 5 argumentos que você deve evitar nas infrações de bafômetro, seja de recusa ou seja de bafômetro positivo, ou seja, dirigir sob influência de álcool. Você deve evitar esses 5 argumentos sob pena de você cair no descrédito ao recorrer, até mesmo afrontar a legislação e também ser argumentos que tecnicamente não vão surgir efeito positivo algum para você. A gente vai ver aqui na tela 5 situações que você deve evitar no seu recurso de bafômetro. Primeiro argumento que você não deve utilizar, e veja assim muitos clientes utilizando indevidamente. Preciso da CNH para trabalhar. A pessoa cometeu uma infração, seja de recurso, de dirigir sob influência de álcool, artigo 65A ou 65, e é isso que ela coloca como argumentação. Primeiro ponto, não há fundamentação legal que impeça a suspensão do direito de dirigir em desfavor de pessoas que utilizam o veículo para trabalhar. No processo administrativo, a alegação não surtirá efeito algum. Você não tem nenhum artigo da legislação te dando carta branca para você cometer infração de trânsito simplesmente porque você exerce a atividade remunerada ao veículo ou porque você utiliza o veículo para trabalho. Essa argumentação, inclusive, ela já é rechaçada pelos tribunais, falando que se você utiliza esse veículo para trabalho, você deveria ter mais cautela ainda. Então, é um argumento, inclusive, que pode até virar uma arma contra você juridicamente. Isso no administrativo, mas pode servir para o judicial, mas de forma acessória. Como assim, Eduardo? Vamos supor que você sofreu um auto de infração de recusa ao bafômetro, mas não foi notificado. Em razão de não ter sido notificado, você sofreu as penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. E aí você resolve entrar com processo judicial, só que você precisa do desbloqueio da habilitação de forma muito urgente. Veja que o erro aqui é a falta de notificação. Nesse caso, você vai trazer os indícios de legalidade para o juiz, que é a falta de notificação que você não recebeu e por isso você não se defendeu. E em razão dessa falta de notificação, você teve a habilitação suspensa e você que utiliza o veículo para trabalhar, você está impedido de dirigir, ou seja, sem trabalho. E aí, nesse caso, você está apresentando um perigo na demora da decisão, que o processo judicial ele demora. Só que o juiz pode desbloquear a tua habilitação no início do processo se você demonstrar um indício de legalidade, que é a falta de notificação, o perigo da demora, que é justamente você não pode ficar sem dirigir, porque você não vai conseguir se sustentar, e também demonstrar que esse dano aí ele é irreversível, ou seja, se você responder o processo todo judicial com a habilitação bloqueada, de nada vai servir você entrar com a ação judicial. E é por isso que o juiz, analisando esses requisitos aqui, ele desbloqueia a habilitação no início do processo, você responde o processo com a habilitação desbloqueada, e lá no final do processo, com a sentença, ele só confirma a decisão que ele já te deu no início do processo. Só que isso quem avalia o desbloqueio da tua habilitação no início do processo é o juiz. E se você não trouxer esses requisitos, você vai responder o processo todinho com a habilitação bloqueada. Então, essa argumentação precisa da CNH para trabalhar, ela é completamente inútil no administrativo. Então, ela não é uma argumentação principal, inclusive, no processo judicial. É uma argumentação acessória. Segundo argumento que você deve evitar nas infrações de bafômetro. Recusa na produção de prova. O clássico: não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Argumentar que não é obrigado a produzir prova contra si mesmo nos casos de bafômetro é o mais clássico que a gente vê aqui com alguns clientes. Eu já chego com isso na ponta da língua porque já pesquisaram isso, por exemplo, ou porque todo mundo fala isso. Só que a recusa à realização dos testes não constitui crime e implica apenas sanção administrativa, ou seja, não há violação ao princípio da não autoincriminação, regra utilizada em processos penais. De fato, nos crimes de trânsito, você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Só que a infração de recusa ao bafômetro é uma infração administrativa, ela é regida por outro princípio, que nos processos administrativos a gente tem outros regramentos diferentes do processo penal. No processo administrativo, vigora o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos. Os atos administrativos praticados pelos servidores públicos são presumidamente tidos como legais. Então, você vai ser autuado pelo artigo 65A se você não tiver nenhum sinal de embriaguez, por exemplo, ou com um sinal de embriaguez.
Só que aí você responde a multa de R$ 2.934,70, os 12 meses de suspensão de direito de dirigir e o custo de reciclagem. Entretanto, nesse caso especificamente, não tem consequências criminais. Você não vai preso, por exemplo. Então, o simples fato de você recusar o bafômetro em si não vai te ensejar num processo criminal, a não ser que você esteja com 2 sinais de embriaguez ou mais, que aí, nesse caso, ele vai constatar por meio dos sinais de embriaguez, né? Por exemplo, odor etílico, e você não tem noção do que está falando mais, de tão evidente que está que você está sob influência de álcool. Aí, nesse caso, você vai responder um processo criminal, mas porque ele produz a prova que você está embriagado por meio desses sinais. Então, esse argumento, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo no recurso administrativo, em caso de recurso ao bafômetro, esqueça. Isso não vai colar, inclusive já é um entendimento pacificado do STF. Antigamente você até conseguia anular uma infração ou outra com essa argumentação, porque a jurisprudência era um pouco divergente, mas hoje é pacificado que esse argumento aqui, por si só, é incapível. Você consegue anular a infração de recusa ao bafômetro com outros argumentos, mas esse aqui é literalmente pedir para perder um processo ainda que tem uma legalidade no seu ato de infração. Terceiro argumento, esse aqui é quando você soprou o bafômetro, que eu vejo o pessoal também utilizando de forma errada. A medição deu baixa. E aí, o que acontece? No Brasil, a tolerância de álcool no ar alveolar expelido é de 0. O que é o ar alveolar? O ar dos alvéolos pulmonares, o ar profundo dos pulmões. Então, tem que dar medição de 0. Logo, qualquer valor a partir de 0,01 de miligramas de álcool por litro, né? Já descontada a margem de erro, que atualmente é 0,04, será considerado dirigir sob influência de álcool. Então, deu 0,01, descontada a margem de erro, tu cometeu a infração, porque a tolerância é 0. Então, o que acontece? O pessoal justifica a infração. Olha, eu bebi, mas bebi um pouquinho. Show de bola. Então, o que o órgão vai falar? Beleza, você cometeu a infração, toma aqui a tua punição. Bacana a tua confissão que tu fez no processo administrativo. Então, a partir de 0,01 é considerado infração de trânsito. Então, argumentar, a medição deu baixa, não estou com a capacidade psicomotora alterada, não vale de nada. Você simplesmente confessou que realmente cometeu a infração e que o processo administrativo está regular, nesse ponto específico. Quarta argumentação que você não deve utilizar nas infrações administrativas de recusa ao bafômetro agora. Não há sinais de embriaguez anotados no auto de infração. Para os casos de recusa ao bafômetro, não é necessário que o condutor possua sinais de embriaguez. Isso é o que diz a resolução do CONTRAN, Manual Brasileiro de Fiscalização, que é expresso que nos casos em que a pessoa não apresenta sinais de embriaguez ou apresenta somente um sinal de embriaguez, deverá lavrar o auto de recusa ao bafômetro se ela fizer essa conduta. Então, administrativamente, você não vai conseguir reverter com essa questão. E aí eu tenho que trazer para vocês também algumas divergências. Como assim, Eduardo? Eu não recomendo se agarrar exclusivamente nessa argumentação. Mas a depender da forma como ela é colocada e a depender do caso concreto, já verifiquei alguns DETRANs anulando o auto de infração. Inclusive, já tivemos assim no escritório também. Mas, obviamente, sempre deixando muito claro para o cliente que essa argumentação aqui ela não é tão forte, até porque a resolução do CONTRAN é expressa nesse sentido. Mas nós temos divergências no judicial, por exemplo, a justiça anulando porque exigiu pelo menos a colocação de um sinal de embriaguez. Se não tem nenhum, não é razoável, segundo alguns magistrados, aplicar uma penalidade tão alta, né, como a multa e a suspensão, se não há pelo menos um indício ali da finalidade de colocar em risco a segurança pública. Mas eu estou te dizendo que é divergente. A maioria dos entendimentos hoje é que não precisa de nenhum sinal de embriaguez. E isso, inclusive, é o que está na resolução do CONTRAN. Então, não se agarra exclusivamente nesse argumento aqui, e é por isso que ele está nessa lista por ser um argumento de risco, porque, em regra, não precisa ter sinais de embriaguez. Então, o que vai diferenciar aí é o caso concreto, a forma de argumentação e como foi preenchido esse auto de infração. Quinta situação que você deve evitar nas suas defesas de bafômetro, e aqui vai para todas, na verdade.
o uso de modelos de recursos. Por quê? A pior coisa que você pode fazer em qualquer infração é realizar a utilização dos modelos de recursos. Além de genéricos, muitas vezes sequer possui fundamentação legal. É o mesmo que não fazer nada. E aqui, na verdade, tu até piora o teu processo a depender do caso. Por quê? Você pega um modelo de recurso de pessoas desconhecidas que disponibilizaram na internet, que muitas vezes sequer tem conhecimento na área. Qualquer pessoa pode publicar na internet, aí você vai copiar todo o modelo, geralmente com conceitos genéricos, com aqueles textos enormes, e você aí acha que está arrasando porque está ficando um monte de página no recurso, que vai ficar difícil do julgador analisar, mas esses recursos aí, esses modelos, muita gente utiliza, que já são conhecidos até pelos julgadores. Então eles sabem quais são os recursos realmente sérios e aqueles recursos ali que são sem futuro, que vão ser desprovidos até por falta de fundamentação. Tem a questão também dos argumentos robotizados, né? Argumentos genéricos que não se amoldam ao caso. Então, tipo assim, pega 10 argumentos lá, copia e cola no Word, imprime, e desses 10 argumentos pode até existir um erro lá no auto de infração, ou na notificação, ou no processo administrativo, e você não ataca esse erro, porque você trouxe 10 situações robotizadas ali que nada tem a ver com o caso, e aquela situação, aquele erro que existiu, você não alegou porque você não sabe observar os requisitos legais de um auto de infração ou de um processo administrativo. Então, os argumentos robotizados nada te ajudam. Já vi aqui também situações de modelos de clientes que utilizaram e chegaram para a gente depois para a gente consertar, e fica muito mais difícil o caso, que as legislações estavam até mesmo desatualizadas. Então, é uma situação que você demonstra desconhecimento, isso é mal visto nos olhos do julgador, e é uma situação que literalmente não vai te ajudar em nada a trazer legislações que já foram revogadas, por exemplo, ou até mesmo superada pelo entendimento dos tribunais. E com isso, você vai cumprir penas ilegais. Porque muitas vezes o auto de infração, o processo, as notificações estão viciadas e você não atacou esse erro. E em razão disso, você perde seu emprego ou simplesmente ter feito aí uma defesa completamente inadequada. Então, pessoal, esses são os 5 argumentos que você deve evitar. E, Eduardo, como que eu devo fazer? Primeira coisa, evite as infrações de trânsito, né? Não vá cometer a infração de trânsito, ser um mau condutor, preze pela sua vida e pela vida dos outros. Mas se ocorrer, a gente tem processos aí, em grande maioria, injustos, né? Em que você pode buscar uma anulação, uma argumentação, tanto na esfera administrativa como no judicial. Inclusive, já demonstrei aqui em diversos vídeos anulações e entendimentos, inclusive administrativa anulando infrações e também judiciais anulando infrações. Só que você deve embasar nessas normativas aqui todos os seus recursos e todas as suas defesas judiciais. As resoluções do CONTRAN, portarias da Senatran, princípios gerais do direito, parecer do CETRAN-GU, entre outros órgãos, precedentes administrativos, jurisprudências que são entendimentos da Justiça, o Código de Trânsito Brasileiro, a Constituição Federal, doutrinas e artigos jurídicos, entre outras legislações aplicáveis, como legislações municipais, estaduais, entre outras que nós temos também a nível federal. Então, isso aqui é o principal ponto que vai definir a sua possibilidade de aumentar o êxito na anulação ou não. Para você verificar que não é tão simples assim um recurso de multa a depender do caso. Obviamente tem casos assim que são bem tranquilos, que você olha ali um erro tão grosseiro que você consegue anular com facilidade. Mas boa parte aí das infrações de trânsito você demanda uma alta complexidade, principalmente essas que geram a suspensão da habilitação. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você tem dúvidas sobre o tema, deixe nos comentários, nos siga nas redes sociais, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa informação.